Senhor, Deus e Pai, nós te agradecemos, Deus, nós te agradecemos nesta noite, Deus. Deus, que a tua chuva, Deus, chegue até nós, Deus, que o teu rio, Deus, venha inundar este lugar da tua presença, Deus. Que o Senhor venha impactar vidas nesta noite, que nós possamos ser transformados, Deus, pelo rio que vem do Senhor, rio de água viva, Deus, que jorros do Senhor para nós, Deus. Deus, que a tua presença, Deus, seja constante na vida de cada um presente aqui nesta noite, Deus. Que as nossas famílias continuem sendo abençoadas, Deus, e que nós possamos fazer a diferença ao sair daqui, Deus, cheios da tua presença, Deus, inundados pela tua presença, Deus. É o que te peço nesta noite e já te agradeço. Em nome de Jesus, amém, Paizinho. Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Amém, né? Famílias que experimentam o fruto do Espírito, a mansidão reina nos relacionamentos. Famílias que experimentam o fruto do Espírito, a mansidão reina nos relacionamentos, né? Ser uma pessoa mansa é algo que a gente tem que escolher e decidir ser manso. É uma escolha difícil, mas às vezes é uma escolha que vale a pena, né, sermos pessoas mansas, né? Conforme está escrito lá em Mateus 11, 28, 30, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que todas as vezes que nós estivermos sentindo, né, que nossa vida está pesada, que a gente possa lembrar-se, né, da passagem de Mateus 11, 28 e 30, que fala, né, que a gente deve tomar sobre nós o jugo do nosso Deus, pois é leve e suave. Amém. Nós vamos falar agora, né, o tema, né, que a gente está no mês da família. Nós vamos falar todo mundo junto. Qual o tema? O doce sabor da família. Tá doce a nossa família? Ou podemos repetir mais alto? Mais uma vez. O doce sabor da família. Que sejamos, né, família doce. A nossa divisa também, todo mundo junto. Mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Amém. Que nós possamos realmente todos os dias ter o fruto do Espírito Santo em nossas vidas. Agora a música tema com mistério de louvor. Todo esse mês, e é um cântico que a gente não se cansa, né, de falar, de agradecer ao Senhor pela bondade dele. Então que você possa juntamente conosco, né, declarar isso ao Senhor, declarar o seu amor ao Senhor, dizer o quanto você ama esse Deus que é bondoso, esse Deus que é cuidadoso, esse Deus que é fiel. Que você possa declarar isso, né? E ali fala: todos os dias eu estou em tuas mãos. E realmente nós estamos nas mãos do nosso Deus todos os dias.
Ai de nós, se nós não estivéssemos nas mãos do nosso Deus. Para que a gente possa juntos declarar sobre essa bondade, sobre esse cuidado que Ele tem tido conosco. Amém? Amém.
nós possamos realmente, né, cantar essa bondade de Deus, porque Ele é bom em todo tempo, e em todo tempo Ele é bom. A próxima leitura bíblica se encontra em 1 Pedro 3, 15 e 16, e a palavra do Senhor nos fala: antes santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estáis sempre preparado para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam de vossa boa conduta em Cristo Jesus. Amém, igreja? Eu convido agora a família que está sendo representada hoje, família Couto, família Munhães, família Neto, irmã Ashley e família, que esse é o nosso momento que nós vamos cantar, e também será feita a oração pela família. Convido todos que subam ao altar. Lucinha, você também faz parte. Esqueci de falar, né? Marcinha. Senta aqui, Marcinha, vem. Então. Vem, irmão Adriano. Tem certeza, Márcia? Marcinha, a gente vai cantar aqui embaixo. Vem cá. Olha lá, volte, ajude. Se quiser, a gente pode ficar algumas aqui em cima, outras lá embaixo. Este hino que a gente vai louvar, ele fala exatamente o que é mansidão, né, Michele? Ele explica, né, como a gente deve proceder como servos do Senhor, né, para manifestar esse gominho do fruto aí que a gente está aprendendo, né? Sei que o tempo traz toda a verdade.
Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças te damos pela oportunidade qual o Senhor nos concede de estarmos aqui reunidos como família para te adorar, para te exaltar, para glorificar o teu nome, porque tu és digno, Pai, de todo louvor, de toda honra e de toda glória, Pai. E nesta hora, o qual foi colocada a incumbência de estar orando por essa família, eu te peço em nome de Jesus, que a tua boa mão, Senhor, esteja a cada familiar, a cada necessidade, seja ela física, mental, espiritual, emocional, que o Senhor, Pai, esteja tratando e cuidando de cada um. Abre portas, ó Deus, para aqueles que estão precisando de uma porta aberta. Que o Senhor conceda a eles, ó Pai, a graça, a mansidão, a temperança, Pai, a longanimidade, a bondade, a fidelidade, Senhor, o fruto do Espírito, ó Pai, bem-estar, Senhor, sempre presente nessa família. É o que nós te pedimos e te agradecemos, Pai, certo da vitória, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Agora nós teremos o nosso momento ofertório. Iremos entoar o hino 25 com a ajuda do diácono Homero. Nós temos ali a caixinha de missões e temos também a caixinha do Ministério Infantil. Graça e paz, amados. Vamos continuar adorando o nosso Deus, porque Ele é digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos trouxe aqui para adorar. Passamos um dia abençoado, passamos um dia na presença dEle, e por isso nós estamos alegres. Amém. Amém? Amém. Senhor,
seus dízimos e ofertas. Senhor nosso Deus, mais uma vez, Senhor, Sim, louvamos e glorificamos o Teu nome, Sim, Senhor, Jesus. porque o Senhor se faz presente em nosso meio. Aleluia. Tu és um Deus fiel, Senhor. Oh, Tua Deus. fidelidade tem nos alcançado a cada dia, Senhor. Sim, Jesus. Então, que o Senhor possa, Senhor, fazer, Senhor, com que a sua fidelidade, Senhor, supra as necessidades dos Teus servos, Senhor. Todos aqueles que ofertaram e aqueles que não puderam ofertar, Senhor, que o Senhor abençoe da mesma maneira. Derrama rica bênção sobre a vida de cada um, Senhor, de cada familiar, Pai. Nós te pedimos, Senhor, não somente bênçãos materiais, mas também cura, libertação, Senhor, para que nós possamos persistir, estarmos firmes, Senhor, e fiéis a Ti, Senhor, até que o Senhor venha, Pai. Sim, Somos Deus. gratos a Ti por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora é o momento dos nossos anúncios, mas antes de fazer o anúncio, eu gostaria de compartilhar algo meu com a igreja. O dirigente de hoje não seria eu, seria a Larissa, né? E nós teríamos de manhã a fidelidade e à noite a mansidão, como nós estamos falando. Para poucos aqui que não sabem, eu trabalho no mesmo lugar há 25 anos, né? Eu trabalho numa pedreira que a maior parte, né, dos funcionários são homens, apenas no escritório tem algumas mulheres. E eu acho que aqui ninguém conheceu o meu falecido chefe, o Cessé, né? A Marta conheceu. E quando eu li, né, a programação sobre mansidão, me veio muitas coisas, porque quem conheceu ele é uma pessoa que não falava baixo, ele tinha o hábito de falar gritando, independente se fosse com funcionários de alto escalão, baixo escalão, não importasse o escalão, ele sempre falava gritando e tinha o hábito de bater na mesa. E quando eu entrei, aquilo me assustava muito, porque eu cresci num lar, né? Eu fui criada pelos meus avós e os meus avós sempre foram muito mansos, falavam sempre muito baixo. Eu já relatei na minha casa que eu nunca vi os meus avós brigarem. Se eles brigaram algum dia na vida, foi no oculto dos filhos e netos. Mas o meu avô sempre foi uma pessoa muito rígida, né? Afinal de contas, ele morreu já há alguns anos, com 91 anos, então a criação dele foi uma criação rígida. Mas ele sempre foi um avô-pai muito amoroso. E eu trouxe isso para a minha vida, né? Então, quando o Cessé gritava, era algo que me assustava. E eu tive que aprender a como lidar com ele naquilo. Porque algumas pessoas ficavam assustadas e toda vez que ele me chamava na sala e ele falava num tom muito alto, eu falava num tom muito baixo. E quanto mais ele falava alto, mais eu falava baixo. E ele perguntou assim, por que você fala cada vez mais baixo? Primeiro eu respondi para ele que eu escutava bem, eu não precisava dos gritos dele para que eu entendesse o que ele estava falando. Era a primeira coisa que eu pensei em falar para ele. Eu escuto bem. Se você falar tão alto ou tão baixo, eu vou entender o que você está repetindo ou me falando. E eu falei que não adiantava ele gritar, que aquilo não mudaria as pessoas. E se ele falasse baixo, as pessoas talvez entenderiam muito melhor o que ele estava querendo falar do que ele gritando. Mas você é muito mansa. Eu falei, eu não sou mansa. Em muitos momentos eu não sou mansa, né? Tanto com os meus filhos como na minha vida, né? Eu considero que eu tenho um filho manso. E muitas vezes eu falo lá em casa, o Leonan, ele é muito do meu oposto e do oposto do Robson, né? Nós somos pessoas mais agitadas. E graças a Deus, o meu primeiro filho, ele é extremamente manso. E eu trouxe para a minha vida essa mansidão no decorrer desses anos todos de trabalho. E hoje em dia, no meu trabalho, você já morreu há alguns anos, os funcionários que são de alguma época do mesmo que a minha, eles sempre falam muito para mim, que eles vão muito na minha sala conversar comigo, porque ele fala assim, a senhora nunca altera a sua voz, a senhora nunca grita, e a senhora escuta. Eu falei, porque eu trouxe para a minha vida que eu precisava ser mansa. Porque o decorrer do nosso tempo aqui, da nossa idade,
nos ensina isso, que quanto mais a gente tem um coração manso, mais a gente consegue aproximar as pessoas da gente e também conseguir se aproximar das pessoas. E às vezes as pessoas só querem um ouvido para falar. Então que a gente tenha esse coração manso. E com isso eu consegui quebrar o coração do meu chefe, com tudo aquilo que ele tinha, que ele explodia, e com o fato de eu falar baixo, nos tornamos não somente, eu já o conhecia antes de trabalhar, mas grandes amigos. E a gente fez, por isso talvez essa longa data de trabalhar tantos anos no mesmo lugar, porque toda vez que ele queria alguém para conversar, ele me chamava na sala. Eu falei, o que foi? Não, só quero conversar. Posso conversar com você? Porque eu grito e você fala baixo, entendeu? Então, eu sempre que eu escuto sobre mansidão, eu lembro dessa parte da minha vida, que era alguém que era muito excedido, e aquilo não fazia com que eu fosse uma pessoa excedida igual a ele. A mansidão que eu conseguia ter no meu coração, né? Que a gente sempre, quando vê alguém tá lá esbravejando, gritando, algo parecido, não adianta a gente ir ao mesmo nível que ela. Se a gente colocar Jesus lá, a mansidão de Deus no nosso coração, ela vai entender que talvez se ser um pouquinho parecido conosco é bem melhor, né? E isso é algo que eu trago para a minha vida. E tento todos os dias, porque tem momentos da nossa vida que a gente não consegue, né, essa extrema mansidão. Mas todas as vezes que a gente consegue, é algo que vale muito a pena. Os nossos alunos, segunda-feira amanhã tem as Débora às 19 horas, na casa da irmã Maria, tá? Também terá a reunião dos adolescentes na casa do pastor Leandro, às 19h30. Quarta-feira, ensaio. Quinta-feira, culto de oração. Quinta-feira, propriamente, vai estar encerrando o mês da família, apesar de ser dia 1º. Teremos o estudo do Espírito Santo aqui na quinta-feira. Domingo temos ceia. E dia 12 de junho haverá o jantar do Dia dos Namorados, tá? E dia 18 de junho o almoço da família, que será a feijoada aqui na igreja, tá bom? Agora nós teremos um momento missionário. Graça e paz, igreja. Amém. Há alguns domingos atrás a gente orou pela Índia. A gente orou, intercedeu pela igreja na Índia. E hoje a gente vai ter que voltar a orar pela Índia. Mais especificamente pelo estado de Manipur. Manipur é um estado na Índia, né? E é o estado onde não tem ainda, o maior número de cristãos na Índia. É como se fosse um refúgio para os cristãos dentro da Índia. Se a pessoa se convertesse ao cristianismo e sofresse muita perseguição no local onde ela vivia, ela sabia que se ela se mudasse para esse estado, Manipur, ali ela acharia o refúgio, acharia auxílio da Igreja de Jesus Cristo. Há um mês atrás, mais ou menos, Manipur está passando por uma guerra étnica religiosa, está sendo atacada literalmente por radicais hindus, e já queimaram mais de 300 igrejas nesse estado. Já são mais de 60 pessoas mortas, 60 cristãos mais especificamente, prédios, casas, carros, tudo incendiado. Eles estão passando literalmente por um cenário de guerra. Bibliotecas cristãs, com literatura cristã, bíblias, muito material queimado. E acho que nós, como corpo de Jesus Cristo aqui na Terra, a gente tem que orar uns pelos outros e entender que a igreja lá na Índia está sendo atacada simplesmente por falar que é cristão, por acreditar na mesma fé que nós temos aqui no Brasil. Então, como corpo, a gente vai orar nesse momento, a gente vai interceder por esse estado, por essas pessoas. Já são mais de 15 mil pessoas deslocadas dos seus lares, do seu trabalho. São mais de 15 mil pessoas que tiveram a vida afetada por causa desses ataques. Então, que a gente possa orar como igreja por esse povo. Amém? Eu vou iniciar orando mais especificamente pelos líderes da igreja, mais de 300 igrejas que foram atacadas, e depois a gente vai para outro ponto. Amém?
Jesus, te agradeço, Pai, porque temos liberdade aqui de estar orando, Pai, ao Senhor, de estarmos orando, Jesus, e intercedendo, Jesus, pelos nossos irmãos, Pai, ali naquele lugar, Pai, em Manipur, Pai, na Índia. Que em nome de Jesus, Pai, o Seu Espírito Santo, Pai, possa estar consolando, Pai, cada um, Pai, que teve a sua vida alterada por causa, Pai, desses ataques, Jesus. A gente sabe que simplesmente por manifestarem a fé no Senhor, Jesus, eles estão sendo atacados, Pai, por acreditarem em Ti, Jesus. Que em nome de Jesus, Pai, o Senhor possa fazer uma boa obra naquele lugar, Pai. Que em nome de Jesus, o Senhor possa estar movendo, Pai, as coisas naquele lugar, Pai. Que a paz do Senhor, Pai, possa prevalecer naquele lugar, Pai. Que as pessoas que ali estão, Jesus, que as pessoas que ali estão possam reconhecer, Jesus, que nada foge, Pai, do Teu querer. Que em nome de Jesus eles possam, Pai, entender que existe uma igreja que está orando por eles, Jesus, intercedendo por eles, e que eles não estão sozinhos, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor possa trazer consolo a eles, Pai, que o Senhor possa trazer, Pai, esperança a eles, Pai, que o Senhor possa trazer, Pai, tudo aquilo que eles necessitam nesse momento, Jesus. Eles necessitam, Pai, de tantas coisas, não só materiais, Pai, mas emocionais, espirituais, Jesus. Que em nome de Jesus o Senhor possa trazer consolo a essa liderança, Jesus, que teve as suas igrejas, Pai, queimadas, Pai, que em nome de Jesus, Pai, eles possam ser, Pai, eles possam entender que nada foge do Seu controle, Pai. O Senhor fez, Pai, o Senhor há de fazer novamente, Pai, tudo, Pai, está debaixo da Tua boa vontade. Que em nome de Jesus o Senhor possa, Pai, manifestar o Seu Espírito Santo no meio deles, Pai, que o Senhor possa levar essa paz, Pai, que excede todo entendimento, Pai, a vida desses irmãos, Pai, ali, Jesus. É o que eu te peço, Senhor, nesse momento, sabendo que o Senhor há, Pai, de responder. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ao próximo ponto de oração, para que a gente possa estar orando para que essas mais de 15 mil pessoas tiveram a sua vida mudada por causa desses ataques, que eles possam não desanimar, não esfriar, que eles possam entender que isso sirva simplesmente para aumentar a fé deles em Jesus Cristo, mas que eles não venham se desviar por causa disso, que eles não venham temer, porque é fácil às vezes a gente falar isso daqui, porque a gente não está sofrendo diretamente o que eles estão sofrendo, mas que a gente possa encorajá-los, que a gente possa fazer uma oração de encorajamento, para que eles sejam corajosos no meio à dificuldade que eles estão passando. Amém? Vou pedir o Lucas para estar orando, por favor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, fazemos agora, Senhor, a mesma oração que o Teu Filho fizeste, Senhor, antes de ser amarrado, preso, Senhor. Ele pediu, Senhor, que se possível fosse afastar esse cálice, Senhor. Então que o Senhor possa, Senhor, se possível for afastar, Senhor, esse sofrimento daquele povo, Senhor, mas todavia seja feita a Tua vontade. Se não for possível, Pai, que o Senhor esteja agora com o Teu Espírito Santo, dando força, Senhor, a mesma força, Senhor, que Tu deste a Estevão quando estava sendo apedrejado, Senhor. Que eles possam ver a Tua glória, que a Tua glória se manifeste sobre eles, Senhor. Que eles não venham desistir, Senhor, de servir a Ti, mas que eles possam ser contemplados com os Teus milagres, Senhor, com os Teus sinais, Senhor, em nome de Jesus. Faça, Senhor, que prevaleça Sua presença sobre a vida de cada um deles. E que não venham desfalecer na sua fé, mas que venham então somente fortalecê-los, Pai, cada vez mais, Senhor. Que eles sejam, Senhor, exemplos para muitos, Senhor, que estão presentes ali naquele lugar, estão contemplando, Senhor, que mediante a esses ataques, Senhor, essa perseguição, eles não desistem de seguir a Ti, Pai. Em nome de Jesus nós intercedemos, Senhor, por hoje e sempre. Amém. Amém. Amém, irmãos. O portal Portas Abertas, né? Já disse que já entraram em ação nesse lugar, nesse estado, né? Já estão levando mantimentos, estão levando agasalhos, estão levando tudo que aquele povo tem necessitado, mas ainda assim é pouco, porque são muitas pessoas que tiveram a vida ali alterada, né? Mudada, perderam casa, perderam bens, dinheiro, etc. Mas o Portal Portas Abertas anunciou que já começou o trabalho ali, mas ainda assim carece de doações. Então, se você tiver interesse, portasabertas.com é o site, lá eles falam detalhadamente tudo que eles mais necessitam. Amém? Eu queria chamar a Larissa
aqui para falar também da nossa campanha de missões mundiais, que também serve para ajudar projetos como esse, levar ajuda como essa. Graça e paz, meus irmãos. Amém. Como o Léo falou, a nossa campanha ainda está acontecendo. Vou falar sobre o nosso sorteio, que vai acontecer no dia 18 de junho. Então, aqueles que já conseguiram vender os seus tickets podem estar acertando comigo até o dia 11 de junho, que é um domingo antes do sorteio. Só para a gente poder se programar, para ver quanto que a gente conseguiu levantar, afinal. Eu creio que vai ser muito mais da metade se a gente conseguir vender todos os tickets. Aqueles que ainda não pegaram, temos ainda 4, na verdade são 12, né? Seriam 4 pessoas. Aqueles que quiserem pegar mais para comprar ou para vender mais. Irmãos, vamos continuar, falta tão pouco. E como que o Léo falou, algo que precisa estar concretizado no nosso coração é sobre o real motivo desse sorteio, de tudo isso que nós estamos movimentando. Tanto o do liquidificador que vai sortear no dia 18, quanto o que a tia Rosana também está fazendo aí com as crianças, tudo tem o mesmo propósito, de a gente levantar essas sementes, esses recursos, para estar abençoando aí a junta de missões mundiais. Então, aqueles que tiverem alguma dúvida, quiser pegar esses últimos tickets que estão aí, me procura no final do culto. E mais uma coisa que eu falar? Aqueles que pegaram mais de um, eu acredito que eu já tenha falado sobre isso aqui. Aqueles que pegarem mais de um, aquele sorteiozinho do churrasco que a gente vai fazer, vai entrar o nome aí mais de uma vez. Irmãos, tudo isso não é sobre o churrasco que a gente o kit churrasco que vai receber, não é sobre o liquidificador aí que vai ser sorteado, é só uma maneira da gente conseguir levantar esses recursos aí em peso, de uma maneira mais leve aí, que ajude todo mundo. Amém? Agora nós teremos o vídeo, quem estiver próximo aí das luzes, apague. Agora nós teremos o vídeo. Precisamos de paciência. Quando ela nos falta, temos que nos perguntar por quê. Talvez sejamos autossuficientes do tipo, deixa comigo. Talvez sejamos arrogantes do tipo, eu resolvo. Talvez sejamos ansiosos do tipo, tem que ser agora. Talvez sejamos bravos do tipo, eu não levo desaforo para casa. Se estamos satisfeitos com esse estilo, basta segui-lo. Se queremos de outro modo prosseguir, desejosos de resultados melhores construir, temos que admitir que sempre dependemos de alguém que pode ser diferente de nós. Talvez mais, talvez menos veloz. Para mudar, temos que dar as mãos à humildade e à suavidade. Para mudar, temos que pacificar. Para mudar, temos que aprender a hora de responder. Para mudar, temos que ponderar que há atitudes que podem aguardar. Para a mudança acontecer, temos que nos conhecer. Para a paciência chegar, temos que na balança os prejuízos da impaciência pesar. Para a mudança se efetivar, temos que acreditar que podemos mudar. Para a mudança se realizar, temos que no Deus eterno confiar. Ainda explodiremos, só que menos, cada vez menos. É com paciência que pacientes nos tornamos. Qual o endereço da Escola da Paciência? É a nossa casa, mas devemos chamá-la de família. É nela que aprendemos que é melhor ter paciência do que ser herói de guerra. O que domina o seu espírito é melhor do que o que conquista uma cidade. Provérbios 16:32. É dele que aprendemos a orar. Ensina-nos, Senhor, a prática da paciência, pois esperar é quase sempre mais difícil do que agir. Peter Marshall. Temos que ser pacientes, né? Temos uma próxima leitura bíblica, lá em Gálatas 6:1, Mateus 11:29, Colossenses 3, de 12 a 14, 1 Timóteo 6:11. Vamos ler todo mundo juntos? Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois
portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros, perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros, perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se ao amor, que é o verbo perfeito. Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Homens de Deus, procurem, fugir de tudo isso e busquem a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. É Ministério de Louvor. Nesse momento, antes da gente continuar adorando o Senhor, vou pedir para os visitantes ficarem de pé. Acho que temos alguns, né? Temos o pai da Michele, né? Que Deus possa abençoar a sua vida. Eu esqueci o nome do irmão, Marcos, né? Que Deus te abençoe, tá bom, irmão Marcos? Tem mais alguém nos visitando? Tem uma mocinha aqui com a Alessandra, que ela é Vitória. Deus te abençoe, tá, Vitória? Que você se sinta muito bem em nosso meio, tá bom? Se quiser, pode ficar aqui com a gente, vai ser um prazer. O irmão Marcos também, mas eu já sei que ele está congregando em outra igreja, por isso que eu não falei. E o esposo da irmã Edna, que sempre tem vindo, né, de vez em quando ele vem, que Deus possa abençoar também a vida do irmão. Tem mais alguém? Não? Às vezes eu esqueço, se entrar na coluna, todos já são da casa. Vamos ficar de pé para continuar adorando esse Deus. Aquele louvor que fala que o Senhor venha reinar em nós, né? E ele tem um trechinho também que manifesta que a mansidão, sobre o que eu pensar, né? Tudo que eu falar, que isso venha refletir a beleza que há no Senhor, que nós possamos refletir e pensar como tudo que tem sido falado aqui nesta noite, antes de falar, de agir, né? O texto disse que agir é mais fácil do que esperar, mas que nós possamos trabalhar a espera, né? Para que venhamos falar no momento certo aquilo que vem do Senhor, refletindo a luz do Senhor que está em nós. Amém. Sobre as montanhas e o pôr do sol, uma
louvado e engrandecido seja o nome do nosso Senhor. Aleluia. Quero te convidar a estar junto conosco, levantando a sua voz em louvor e adoração ao nome desse grande e poderoso Deus que está aqui nessa noite, pronto a receber a nossa adoração, o nosso clamor, o nosso louvor. Me conheces bem, sabes tudo o que eu preciso, antes mesmo de falar. Ele é aquele que nos ama, que entregou o seu Filho pelas nossas vidas. Aquele ao qual você pode ir correndo e dar aquele abraço apertado e receber o calor do Espírito Santo. Que isso possa ser o que você esteja necessitando e recebendo nessa noite aqui, meu irmão. Me conheces, sabes tudo que eu preciso, antes mesmo de falar. Me amas, teu amor é bem maior do que eu possa imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo, quero atrair teu olhar de amor, Senhor.
eu vivo só para Ti. Você possa levar essas palavras para o seu coração, para a sua vida. Que você possa de fato viver para o Senhor todos os dias. Todos os dias, todos os dias. Glória a Deus, aleluia. Amém. Convido as crianças e o pastor Eli Anderson que trará a palavra. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, ó Pai, estamos na Tua graça, ó Pai, na Tua casa, ó Pai, para louvar e engrandecer o Teu santo nome, Senhor Deus. Está aqui diante do Teu altar, ó Pai, as crianças, ó Pai. Nós te pedimos, ó Pai, que derrame as Suas bênçãos sobre a vida de cada um, ó Pai, sobre seus pais, ó Pai, que elas possam, ó Pai, crescer em graça e sabedoria diante, ó Pai, de Ti, ó Pai, que elas possam continuar a sentir o desejo de estar na Tua casa, de conhecer a Ti, de andar em Teus retos caminhos, ó Pai, e que a vida dela, ó Pai, possam ser uma vida diante do Teu altar, ó Pai. Tu os guarde, ó Pai, por onde elas forem, nas suas escolas, ó Pai, que Tu possas, ó Pai, não permitir, ó Pai, que o inimigo possa, ó Pai, chegar perto delas, que os anjos do Senhor possam estar acampados ao redor de cada uma delas, ó Pai. Entrego também a vida do pastor Eli Anderson, ó Pai, que trará a palavra, Senhor Deus, aquilo que o Senhor já colocou em seu coração, Jesus. Que ele possa, ó Pai, falar aquilo, ó Pai, que o Senhor, ó Pai, tem para falar à Tua igreja, Pai. Nós te pedimos, ó Pai, esteja conosco, ó Pai, e receba a nossa adoração, ó Pai, e que nós possamos agora ser alimentados pela Tua palavra, Senhor. Nós te pedimos e já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz, igreja. Amém. Deus abençoe a todos. Boa noite. A gente vai continuar falando aí dessa série de estudos que tivemos aí no mês de maio, mês da família, onde começamos lá com amor, falando sobre temperança, bondade, fidelidade, todos esses elementos que compõem o fruto do Espírito que temos estudado aí nesse mês de mês de maio. Te convido a abrir sua Bíblia em Gálatas 5:22. Obrigado, tia. Deus te abençoe. Gálatas 5:22, amém? Diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Eu acabei lendo também o 23, 22 e 23. Contra essas coisas não há lei. Contra a ação do Espírito Santo em nossas vidas não há lei. O tema desta noite é famílias que experimentam o fruto do Espírito, a mansidão reina nos relacionamentos. E quão feliz é a família em que os membros são mansos, né? Que um trata o outro com respeito, um trata o outro com amor, trata o outro com serenidade, com bondade. E a família que alcança esse espírito tende a prosperar.
Famílias que experimentam o fruto do Espírito, a mansidão reina nos relacionamentos. Diga assim, ó: Senhor, haja em minha vida, para que haja em mim mansidão. Temos que profetizar mansidão em nossas vidas. E quanto é difícil ser manso nos momentos de confronto, ser manso nos momentos em que a coisa se estreita para o nosso lado. É muito difícil. A tendência é explodir, a tendência é estourar e perder o controle. Mas quem tem o fruto do Espírito consegue controlar essa emoção. E o fruto do Espírito não é uma coisa que eu e você consiga produzir. Não são os meus esforços, não é o esforço de cada um de vocês que vai produzir esse Espírito em nossa vida. Isso é graça de Deus. Deus, ele distribui a cada um. E cada um de nós temos o dever e a obrigação de exercitar isso em nossa vida, para que o fruto do Espírito, ele seja alimentado, e sendo alimentado, ele consiga sobrepujar a carne, né? Tem um ditado que diz que... Ditado não, né? A Bíblia fala que o Espírito, a carne milita contra o Espírito. Se eu alimento a carne, sempre a carne irá vencer o Espírito. Mas se eu alimento o Espírito irá vencer a carne. Mansidão é a característica daquele que se assemelha a Cristo, pela sua leveza, brandura e por sua serenidade. Eu fico imaginando a serenidade de Cristo ao falar com os seus discípulos, a mansidão de Cristo ao se dirigir às outras pessoas. E isso é o que nós devemos buscar, ser iguais a Cristo. Mansidão é a marca daquela pessoa que não necessita que a voz dela sempre prevaleça. Mansidão é a marca daquele cristão que, mesmo em meio, ela está certa, o que ela está falando é real, mas a outra pessoa está acusando, ela não tem que falar mais alto para que a outra pessoa veja que ela está certa. Foi como uma música que a nossa família cantou. Ela vai se calar e vai deixar que o tempo mostre a verdade. E isso é uma característica de quem tem o Espírito de Deus. E mansidão não quer dizer covardia. Não é uma pessoa covarde, não é uma pessoa com preguiça, não é uma pessoa lenta. Não é porque uma pessoa é devagar, fala tranquilo, que ela é mansa. Muitas vezes essas pessoas que têm essa característica, em um momento de confronto, ela tende a explodir. Tem pessoas que conseguem segurar por muito tempo, mas também quando explode, acaba com tudo, sai da frente. E quem tem o Espírito de Deus na sua vida, quem tem esse fruto do Espírito, não é ela que controla, mas é o Espírito Santo que está nela, que faz ela ser assim. E eu vou te mostrar na Bíblia que mansidão não é covardia, com alguns personagens que temos na Bíblia. Moisés, ele era um homem manso. Inclusive a Bíblia diz em Números 12, deixa eu ver se eu não tenho. Números 12, versículo 3, diz assim: e era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Moisés era um homem manso, mas não era um homem covarde. Portanto, quando Deus chamou Moisés para ir ao Egito, para retornar ao Egito e resgatar o povo dele, tirar o povo dele das mãos do Egito, ele foi. Um homem medroso, um homem covarde, iria enfrentar uma nação sozinho? Eu acho que não. Eu acho que um homem covarde iria: que isso, eu vou lá, eu vou ser exterminado, não vou conseguir êxito nenhum.
mas Moisés, ele foi em nome do Senhor. Ele acreditou na palavra do Senhor, de que o Senhor iria livrar o povo dele do Egito. E Moisés foi. E Moisés era um homem manso, que ele aturou aquele povo de Israel no Egito, murmurando na cabeça dele, murmurando no ouvido dele, falando que por que o Senhor nos tirou do Egito, por que nos deixou lá a gente comia, a gente tinha de tudo. E o Senhor trouxe a gente para cá para fazermos perecer, morrer aqui no deserto. Moisés ouvia a todos e entregava na mão do Senhor. Certa feita, nesse mesmo capítulo de Números 12, conta a história de que Moisés, ele tomou uma decisão, tomou uma atitude ali, e as pessoas não concordaram com a atitude dele. Miriam e Arão, que eram seus irmãos, inclusive mais velho, ao chegar em casa, começou a comentar um com o outro: quem esse Moisés pensa que é? Ele acha que só Deus fala com ele? Que Deus só fala com ele? E colocaram lá pessoas contra Moisés. Moisés ficou sabendo disso, mas não tentou se justificar. Moisés não tentou se explicar o porquê. Ele deixou que Deus mostrasse a eles que o que ele estava fazendo era direcionamento de Deus e não direcionamento dele. E nesse próprio Números 12, vai falar que Deus, ele chama Miriam e Arão e Moisés na tenda do encontro. Números 12, 12:4. Logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: vós três, saia à tenda da consagração. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e a Miriam, e eles se apresentaram. Então Deus disse: ouve agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele, me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente, e não por enigma, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temes falar? Pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? Deus chama Miriam e Arão no canto e fala: que autoridade vocês têm para falar contra o meu servo Moisés? Moisés, ele não tentou se defender, ele deixou que Deus o defendesse. E assim tem que ser com cada um de nós. Quando alguém nos apontar, quando alguém disser coisas contra nós, nós não deveremos ir tomar conhecimento, tomar frente daquilo, ir lá tirar satisfação. Por que você está falando isso de mim? O que eu fiz para você estar falando isso de mim? Entrega nas mãos do Senhor. O Senhor irá revelar àquela pessoa que ela está equivocada, que você não merece tal julgamento. Ainda, o outro homem que era humilde e não era covarde, era Abraão. Abraão também foi um homem humilde, mas quando o rei de Sodoma e Gomorra e mais 5 nações, eles saíram, reis de 5 nações foram a Sodoma e Gomorra, invadiram Sodoma e Gomorra, levaram Ló, que era primo de Abraão, levaram cativo. Abraão, ele toma, acho que 318 homens, seus, homem valente, e vai guerrear contra 5 nações. Olha que homem valente, não era covarde, mas era manso. Portanto, que quando ele sai para enfrentar esses reis, ele é vitorioso, porque o Senhor é com ele. Quando o Senhor é comigo, quando o Senhor é com você, nós somos vitoriosos, por maior
ou o mais difícil que possa parecer aquela batalha, ou por maior que seja aquele problema. Se o Senhor está comigo, o Senhor está com você, nós sairemos vitoriosos. E a Bíblia diz que Abraão enfrenta aqueles cinco reis e sai vitorioso, resgata Ló, resgata todo aquele povo. Aí veio o rei de Sodoma e Gomorra e diz para devolver as pessoas. Podia ficar com os despojos da guerra, porque era comum naquela época. O reino que vencia ficava com tudo que aquele reino tinha, né? Ele conquistava. Mas Abraão, ele diz: não quero nada da mão de você, não quero nada da sua mão, para você não dizer amanhã, quando eu ser rico, quando o Senhor me fizer prosperar, quando o Senhor me fazer vitorioso, você dizer que eu fiquei rico, que eu prosperei por causa dos despojos que eu tomei da sua terra. Pode ficar com tudo, eu só quero Ló, eu só quero a minha família. E ele sai vitorioso daquela guerra. Isso é humildade. Isso é humildade. Um outro servo que nos ensina também é Davi, o rei Davi. Também um homem manso, mas que era um homem valente. Tão valente que quando ele foi lá visitar os irmãos naquela peleja contra Golias, ele, um menino, um jovem pequeno, não se sente amedrontado em enfrentar aquele gigante, coisa que um exército inteiro estava temendo. Mas ele se põe na frente da batalha. Ele vai lá e enfrenta Golias e sai vitorioso, porque o Senhor é com ele. E ele tinha sido ungido rei de Israel, ia reinar no lugar de Saul. E só para você ver o quanto ele era manso, Saul tentou matá-lo várias vezes. Várias vezes Saul tentou matá-lo. E em 2 ou 3 oportunidades, Davi teve a oportunidade, né, de matar o seu adversário, Saul. Na verdade, Davi não considerava Saul um adversário, mas Saul considerava Davi um adversário. E ele diz que ele não se atreveria a tocar naquela pessoa que foi ungido pelo Senhor. Será que eu e você teríamos essa atitude de ver aquela pessoa que nos afronta? Será que a gente pagaria com a mesma moeda? Será que aquela pessoa que me nega as coisas e um dia depende de mim e vem ao meu encontro agora me pedindo um favor, será que eu vou agir? Da outra vez eu precisei de você, você não me ajudou, por que eu vou te ajudar agora? Ou será que nós iremos ajudar? Não devemos pagar com a mesma moeda. Davi, ele poderia, se ele quisesse, ele teve a oportunidade de matar Saul ali e ele tomar o trono de Israel, mas ele não se atreveu a tocar no ungido do Senhor, porque ele era um homem manso, era um homem segundo o coração de Deus. Provérbios 15:33 diz: o temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e a humildade procede a honra. Provérbios ainda 18:12: antes da ruína gaba-se o coração do homem, e diante da honra vai a humildade. Devemos buscar sempre a humildade. Devemos buscar sempre ser mansos diante das adversidades que chega à nossa casa, chega ao nosso encontro. E agindo assim, como homens e mulheres mansos e mansas, humildes, que quando fizerem algo contra a nossa vida, não devemos clamar ao Senhor para que o Senhor haja com justiça perante aquela pessoa, que o Senhor destrua e que o Senhor extermine. Devemos orar para que o Senhor tenha misericórdia daquela pessoa, para que o Senhor abra os olhos dela e elas vejam que somos servos do Deus Altíssimo e estamos agindo conforme o Senhor quer que agimos nas nossas
nas nossas pelejas, naquilo que a gente enfrenta no nosso dia. Essa palavra no grego, mansidão, humildade, é usado para denotar palavras que acalmam uma pessoa que está no estado de ira. Uma palavra usada para um unguento que pode aliviar a dor de uma ferida. Denota delicadeza numa determinada conduta. Isso é ser manso, ser delicado. Não é ser omisso. Não é que alguém está ali agindo contra você e você sai, não porque você é humilde, mas porque você é covarde, você está com medo. O humilde, ele enfrenta, mas sem alterar a voz. Aquela pessoa está gritando, 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 e você permanece sereno. Você permanece na linha. Você permanece zelando pelo nome do Senhor. É fácil isso? Não é fácil. Quando alguém grita com a gente, a tendência é a gente querer falar mais alto. Essa é a tendência da carne. A carne, ela quer sempre sair vitoriosa, mas aquele que age no Espírito entrega as suas batalhas, entrega as suas pelejas diante do Senhor. Devemos sempre dominar nossa ira e exercer a mansidão permeada de humildade. O antônimo de mansidão é ira. Aquela pessoa que não é mansa é uma pessoa irada, uma pessoa que no estado de confronto ela se exalta, ela perde as estribeiras e age por impulso. Quem é guiado pelo Espírito Santo mortificou a carne. E essa obra da carne não se aflora na sua vida, porque ela consegue dominar, não por esforço próprio, mas o Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor, ele nos torna humilde, nos torna manso. Em várias traduções bíblicas podemos ver o quanto podemos aplicar essas palavras, mansidão, em nosso relacionamento familiar. Mansidão, ela vem do grego praus, que quer dizer brando, cortês, bondoso, amáveis, paciente, atenciosos, sem alardes. Isso tudo são adjetivos de mansidão, sinônimos de mansidão. Então imagine, né, todas essas palavras, uma pessoa branda, uma pessoa cortês, uma pessoa bondosa, amável, paciente, atencioso, sem alardes, no âmbito familiar, em uma casa, entre pais e filhos, entre esposo e esposa, marido e mulher. O quanto esse lar seria feliz, o quanto esse lar seria exemplo para os seus vizinhos, porque os vizinhos iam estranhar: rapaz, mora uma família nessa casa aí, mas a gente não ouve ninguém gritando. Que coisa boa seria, né? Coisa boa seria se a nossa família fosse conhecida pelos nossos vizinhos, uma família calma, serena, tranquila. Que tristeza seria se a minha família fosse conhecida pelos meus vizinhos, a família que vive gritando, que vive brigando, falando alto, sem amor, sem respeito um pelos outros. O Espírito de Deus, ele nos traz essas virtudes de sermos bondosos, pacientes, brandos, cortês, amáveis um com o outro, não se ira com facilidade, atencioso, sem alardes. Como isso seria bom no relacionamento conjugal, né? Entre pais e filhos, no relacionamento nora e sogra. Esse estudo só fala de nora e sogra, né? Deve se pegar, né? Nora e sogra. Mas também para genros, né, e sogra, nora e sogro. Como seria bom se as famílias se respeitassem, se as famílias se amassem. Tomara que aqui dentro nossas famílias sejam famílias que respeitem, sejam famílias que amam uns aos outros, sejam famílias que lutem, né, para que seja uma família vitoriosa diante do Senhor e diante da sociedade. Irar não é pecado, né? Porque de vez em quando a ira vem.
mas a gente não pode deixar que a ira domine o nosso coração e venhamos a tomar atitudes que envergonhem o Evangelho de Cristo. Às vezes, eu trabalhei com uma pessoa que, quando o filho dele fazia alguma coisa de errado, fazia uma arte, eu achava engraçado, que ele falava assim, olha, falava com o filho, vai para casa, sobe lá, fica no seu quarto, porque quando eu chegar em casa, eu vou ter que te bater. Ele já avisava, vou ter que te bater. Eu ficava imaginando a angústia daquele menino. Ele, ó, vai para casa, sobe no quarto lá, ora, reflete sobre o que você fez, mas eu vou te bater. Pode ter certeza disso, eu vou te bater. Eu não vou te bater agora porque eu estou irado, e se eu te bater agora, eu vou perder o controle e eu vou te machucar. Então, vai para casa. E no outro dia, ele chegava lá na loja e bateu nele, porque queria saber. Ele falou, bati, eu tenho que bater, porque eu já falei que eu ia bater. Se eu falo que eu vou bater e não bato, ele vai perder, eu vou perder a autoridade com ele. Mas eu já estava calmo, só dei então 2 chineladas nele, só para ele aprender. Mas ele se arrependeu, pediu desculpa. Então, os pais, principalmente com os filhos, se o seu filho faz alguma coisa, não haja naquele momento que você está com raiva, que você está irado. Espera, conversa com o filho, olha, o que você fez está errado, não pode ser assim, daqui a pouco a gente vai conversar. Se você for bater, avisa que vai bater, mas quando for bater, não exagere. Hoje não, nunca pôde bater com violência, mas no estado de ira, no momento de ira, as pessoas perdem o controle. Às vezes vai com a mão um pouco mais forte e a criança não aguenta a pancada. Então bate com amor, bate para educar, não bata com raiva. Isso é muito importante. Em família, os pais devem disciplinar os filhos com firmeza, sim, mas com mansidão também. Ser manso não é nunca brigar com o filho, nunca castigar com o filho. Está sempre ali, o filho fez a travessura que qualquer que fez e o pai passa a mão na cabeça. Não pode ser assim. Você tem que chamar a atenção do seu filho, mas chame com amor, chame com atenção, com o intuito de ensinar e não com o intuito de punir pelo que ele fez. Porque se você age com o intuito de punir, talvez aquilo ali não vai surtir muito efeito, porque ele pode esquecer e voltar a fazer novamente. Mas se você disciplina, se você ensina, o que a gente aprende, dificilmente a gente esquece. Então, se você ensinar, se a sua correção for pedagógica, o seu filho dificilmente vai voltar a fazer. Às vezes faz, mas você, de novo, com calma, com tranquilidade, com serenidade, vai lá e corrige o seu filho novamente. Paulo recomendou, irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejais também tentado. Então nós devemos sempre agir com um espírito de mansidão. Por isso, nunca discipline uma criança quando você se encontra irado, acabei de falar, pois isso pode sobrepujar a mansidão, que é tão importante naquela hora. Disciplinar com mansidão pode ser evidenciado quando distinguimos se o lugar para disciplinar a rebeldia de um filho é adequado. Não é adequado você corrigir o seu filho na frente de todo mundo, porque você pode envergonhar o seu filho. E você pode ali estar causando um trauma nele, ao invés de trazer uma correção. Então, veja onde seu filho vai ser corrigido. Se seu filho fez alguma travessura na frente de outras pessoas, chama ele num cantinho, sem gritar, sem alterar a voz, chama a atenção, corrige. Se for necessário, fala aqui em casa, a gente vai conversar de novo. Ora com o filho, né? Se você... É bom ter esse hábito. Inclusive, eu esqueci de comentar, esse pai, ele falava isso, que antes de bater, ele orava com o filho, lia a Bíblia e depois corrigia. Isso é interessante,
Quando o seu filho errar com você, chama ele no cantinho, antes de corrigir, ora. Pede ao Senhor para que o Senhor dê discernimento a ele, traga entendimento a ele, que o Senhor te capacite para educá-lo conforme a vontade dele. Então não discipline seu filho em qualquer lugar, na frente de outras pessoas, chamando a atenção. Não discipline publicamente. Outro aqui, atentando para o nível do tom de voz que usamos. Nunca usar gritos para disciplinar uma criança. Nós não devemos educar pelo tom da nossa voz, pela potência da nossa voz, mas pelo o respeito que vamos impor a ele, aquela criança. Quando falamos claramente, mas com firmeza. A gente disciplina, né, quando fala claramente, calmamente, mas com firmeza. Falar calmamente e com firmeza. Quando conversamos calmamente, ensinando o certo e o errado, de maneira preventiva. Os franceses têm um ditado que diz que devemos ter as mãos de ferro, mas as luvas de algodão. Devemos ser firmes na nossa disciplina, mas não bater para machucar, para deixar marcas. No relacionamento conjugal, a mansidão deve estar presente sempre. Sempre deve haver mansidão entre marido e mulher, mulher e marido. Às vezes, por termos uma certa intimidade, às vezes a gente acha que pode falar um pouco mais áspero, falar um pouco mais alto com o nosso cônjuge. Mas não, devemos implantar o respeito na nossa casa, na nossa família. E se for assim, estaremos dando exemplos para os nossos filhos. Os nossos filhos, vivenciando essa situação, a tendência de ele copiar será grande. Ele levar para a família dele algo bom que ele aprendeu na sua família. Mas se você aprende rigidez com os seus pais, você tende a passar rigidez para os seus filhos. E se você não gostou do ensinamento que o seu pai te deu, da forma que ele te disciplinou, da forma que ele te criou, não repita com o seu filho. Repita a mesma intenção de criar filhos honrosos, de criar filhos bons para a sociedade, mas de uma forma diferente, de uma forma amável, de uma forma amigável, de uma forma mansa e humilde. Devemos agir dessa maneira para com os nossos filhos, para com os nossos cônjuges. Veja o que a Bíblia diz. Semelhantemente vós, mulheres, sede submissas a vossos maridos, para que também, se algum deles não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavra pelo procedimento de suas mulheres, considerando o vosso procedimento casto com temor. Não seja o seu adorno o enfeite exterior dos cabelos entraçados, das guarnições de renda, de ouro e da compostura de vestido, mas seja o homem que está escondido no coração, no vestido incorruptível de um espírito manso e tranquilo, que é de grande estima diante de Deus. Deus, ele não está interessado na maneira como nos vestimos, mas na maneira como nos portamos, na maneira como nos relacionamos com a nossa família, com os nossos amigos, com os nossos irmãos em Cristo, aqui mesmo na nossa comunidade de fé. A expressão espírito manso aparece na tradução Almeida Revista da Imprensa Bíblica. Aqui, embora Pedro esteja escrevendo às mulheres, esse que a gente acabou de ler, nessa parte o princípio pode perfeitamente ser aplicado ao relacionamento conjugal. O que vem a ser o espírito manso, seja no casamento ou na própria família. Mansidão é o antônimo de arrogância e orgulho. Um cônjuge manso é aquele que não é arrogante, prepotente e orgulhoso. Na família devemos deixar de lado a arrogância, a prepotência e o orgulho. Na família tem que haver respeito, na família tem que haver domínio próprio, temperança, mansidão
e humildade. E o nosso maior exemplo de mansidão é Jesus Cristo, né? Ele é o nosso maior exemplo. E como Jesus ele foi manso, como ele foi humilde. Ele fazia coisas boas para a sociedade, fazia coisas boas para a humanidade, e as pessoas os perseguiam. Aquelas pessoas perseguiam, e ele nunca alterava a voz para falar aquelas pessoas. Ele sempre tratava com amor, ele sempre tratava com leveza, ele sempre tratava com serenidade. Jesus ele foi o homem mais poderoso da terra, né? E nós devemos aprender com ele. Ele tinha todo o poder, mas ele era manso, ele era uma pessoa humilde. No Novo Testamento, mansidão é ser meigo, é ser suave, é ser paciente. Lucas 9, 51 a 56, mostra aqui o quanto Jesus era um homem manso, um homem sereno. Lucas 9, 51 ao 56 diz assim: aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém, e mandou mensageiros adiante de si. E indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos, para lhes prepararem pousada. Mas não o receberam, porque o seu aspecto era como um homem de quem ia a Jerusalém. Tinha aquela rixa que a gente já comentou em algumas outras oportunidades, de que samaritanos não davam com judeus. E quando o dono daquela hospedaria era samaritano, viu que aquelas pessoas eram judeus, ele se recusou a hospedá-los. E seus discípulos, Tiago e João, vendo isto, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os. Jesus repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Jesus ele tinha poder para realmente enviar fogo do céu e consumir aquela pessoa, aquele lugar. Mas Jesus, ele não trata o mal com o mal. Jesus ele não trata aquelas pessoas que o rejeitam com rejeição. Pelo contrário, aquelas pessoas que ele rejeita, quando descobrem que elas estavam erradas, Jesus recebe de braços abertos e está disposto a amar. 1 de Pedro 2,23 diz que Jesus, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Quando ele era perseguido, ele não ameaçava, ele entregava nas mãos de Deus. Deus vai julgar a minha causa, Deus vai lutar a minha peleja, Deus vai tomar a frente das injustiças que estão tramando contra mim, que estão se levantando contra mim. Mansidão é isso, colocarmos tudo isso diante do Senhor e saber que Ele vai agir. Mansidão não é também colocar nas mãos de Deus e orar para que o Senhor extermine aquelas pessoas, assim como Tiago e João queriam. A Bíblia diz que nós devemos abençoar aquelas pessoas que nos perseguem. Devemos orar para aquelas pessoas que nos caluniam, que querem o nosso mal. Nós não devemos pagar o mal com o mal, porque Jesus não nos ensinou isso. E nós queremos e devemos querer ser parecidos com Jesus. Jesus ele é a nossa forma. Jesus ele é a pessoa que devemos imitar. O apóstolo Paulo diz que sedes meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Devemos imitar a Cristo. Devemos imitar aquelas pessoas que exalam a Cristo, exalam o perfume de Cristo.
Cristo. Filipenses 2, de 5 ao 11, diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. A esse devemos imitar, a esse devemos buscar sermos parecidos aqui na terra. Jesus, ele foi o único que amou conforme Deus amou, um amor sacrificial. Jesus, ele foi benigno. Jesus, ele foi bondoso. Jesus, ele foi fiel a Deus. Jesus, ele foi longânimo. Jesus, ele foi manso. Jesus teve domínio próprio tal que quando foi para ser crucificado, ele via as pessoas, os soldados ali batiam nele, castigavam ele, e ele clamava: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Devemos ter essa atitude com aquelas pessoas que querem o nosso mal. Pai, perdoa, porque ele não sabe o que está fazendo. Devemos ter essa mesma atitude de Jesus, porque Jesus é a nossa matriz. Devemos ser semelhantes a Jesus, devemos buscar sermos semelhantes a Jesus. E para finalizar, como Jesus ele foi, Isaías 53, 7. Isaías 53, versículo 7. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Devemos ser assim com aquelas pessoas que nos perseguem. Devemos ser assim, agir assim com aquelas pessoas que querem o nosso mal. Devemos ser cada dia parecidos com Jesus. E isso não depende de mim. Devemos rogar a Deus, devemos pedir a Deus para que Ele nos encha do Teu Espírito. Amém. Com as minhas forças eu não vou conseguir, só através do conhecimento de Jesus. Só conseguiremos ser parecidos com Jesus depois que aprendermos como Ele foi. E só iremos aprender ouvindo a mensagem, ouvindo os estudos, participando da escola bíblica, lendo a nossa Bíblia, não só aqui na igreja, mas em nossa casa. A Bíblia diz que a gente erra porque não conhecemos as Escrituras. A gente fica desfigurado de sermos igual a Jesus, porque não conhecemos como Ele verdadeiramente é. A partir do momento que começarmos a estudar a Bíblia, a ler a Bíblia, cada dia mais, naturalmente isso vai acontecer em nossa vida, e seremos cada vez mais parecidos com Jesus. Diz assim, diga assim: Senhor, faça-me parecido com o Senhor. Me torne manso. Em nome de Jesus. Amém.
Pai, obrigado, Deus, pela Tua palavra lida, Pai. Obrigado, Pai, porque o Senhor falou aos nossos corações a respeito da mansidão. Pai, se tem faltado mansidão no meu relacionamento, na minha vida, no meu relacionamento com a minha esposa, no relacionamento entre pais e filhos, no relacionamento entre filhos e pais, entre irmãos, entre sociedade, que o Senhor coloque em nós, ó Deus, calmaria. Que o Senhor, Pai, a cada dia possa moldar o nosso caráter conforme a Tua vontade. Em nome de Jesus, ó Deus, distribua o Teu Espírito a cada um de nós. E que possamos, ó Deus, ter esse anseio de sermos a cada dia parecidos com o Senhor. Em nome de Jesus, Pai, essa oração eu te faço, agradecido em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê uma noite abençoada. Ainda tem um vídeo, né? Vai passar agora e depois a gente vai estar encerrando. Amém. Nossa eterna videira. Cristo, nossa videira eterna, pela força do amor, faz-nos seus ramos vivos. E o Pai, o agricultor, poda-nos para a santidade, dá-nos a vivacidade, a seiva do Salvador. Cristo, tronco vivo e eterno, Igreja, rama frutificar, pelo mundo espalha os frutos e as sementes a germinar. E pelo Pai tendo cuidado, pelo Filho muito amado, vida nova a regar. Nenhum ramo viverá sem a videira ligado. Precisa permanecer e ao tronco enxertado, para ter vida de paz e a seiva amor que refaz, mundo novo instaurado. Nos unindo como irmãos, em Cristo permanecendo, somos ramos em evolução e muitos frutos oferecendo. A esperança será constante, frutos doces a todo instante, e a vida nova oferecendo. Seiva que traz o verdor e o existir em harmonia, a vida com seu sentido que floresce na alegria. Dá sentido à nossa essência, motiva nossa existência, sendo a noite ou a luz do dia. Força, fonte e beleza, faz os ramos em união. O encontro à videira tão bela, festa que se faz de irmãos. No encontro de paz e partilha, vinha que cresce e que brilha, povo novo em comunhão. Amém. Amanhã tem as Déboras, né? Tem? Amanhã tem as Déboras, tem na casa da irmã Maria. Amanhã tem as Déboras na casa da irmã Maria. Amanhã também tem os adolescentes, né? Aqueles que estão aí, ó. Fernando, vai lá em casa amanhã. Aproveitar que você está aqui, ó, e mandar o recado. Aqueles adolescentes também. Amanhã lá em casa, reunião dos adolescentes. E também temos cantina daqui a pouco. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Tenha misericórdia de nós e nos dê a paz. Amém. Amém. Boa noite.